Olá, pessoal, muito boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo ok. Estou aqui, ó, com meu querido amigo, o Alase Gabriel, está aqui com a gente. Alase, seja muito bem-vindo ao canal. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado pelas boas-vindas, Manito. É isso aí. Pessoal, essa live que nós estamos fazendo aqui, ela é assim uma live assim que a gente decidiu fazer em cima da hora, porque tem oportunidades que a gente não pode deixar de passar, não é, Alice? Então, rapidinho a Não gente pode, né? conversou aqui, a gente analisou a situação e disse, cara, a gente tem que contar isso para o pessoal e tem que ser agora. Aí o que, que a gente fez? A gente decidiu, vamos fazer essa live? Vamos. Aí a gente já organizou aqui, preparou e combinou tudo direitinho aqui, agendamos agorinha há pouco mesmo e já iniciamos essa live. Então, pessoal, vocês que estão chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos, tá bom? E mais pessoas estão chegando aqui, o Tricolor, a Juja, a Ivone, o Nielson, um grande abraço para você, minha querida, Solange, a Tida, e várias outras pessoas estão chegando aqui. Deixe o comentário de vocês aqui, deixe um alôzinho para vocês aqui. O Warner Trovão, ele está perguntando aqui sobre o que nós vamos falar. Pessoal, essa entrevista, essa live com o Wallace aqui vai deixar vocês de boca aberta, porque são declarações, é um testemunho, é uma história, é uma experiência que vocês nunca ouviram. Tá? Então, muita atenção. Tudo que vocês vão ouvir, que o Wallace vai falar aqui para vocês, eu não ouvi. Então, eu vou ouvir junto com vocês a história do Wallace e tudo que ele tem a falar. Porque ele se envolveu, sim, com as testemunhas de Jeová. E o que ele viu lá não foi nada agradável. E ele tem muita coisa para contar para a gente. Tá bom? Boa noite para Ismailde, para Mirtes, para Neide, para todos vocês que estão chegando aqui com a gente. Alas, meu querido, você está em São Carlos, não é isso? Isso, eu moro aqui em São Carlos, né, a capital da tecnologia, interior, né? É aqui que eu faço um mestrado. Meu mestrado fica numa universidade na Flórida, Estados Unidos, eu faço à distância. Né? Eu tenho 5 graduações, 11 especializações, fazendo mais 5 especializações EAD e um mestrado no exterior. E aqui o foco meu é a produção científica, né? Eu tenho 201 artigos publicados periódicos, 137 capítulos de livros, 22 livros, 16 softwares desenvolvidos. Coordeno uma comunidade científica chamada Aliança Sapiente, faz quase um ano. Nela tem professores, pesquisadores do Brasil e do mundo, né? E a gente produz muita ciência. Inclusive, eu produzo muitos artigos científicos falando, né, da seita das testemunhas de Jeová. Né, tem muitos livros, né, com artigos publicados falando de ensinos, procedimentos teocráticos, práticas, principalmente as práticas. E interessante, ensinos que estão no papel e ensinos internos que não estão no papel. Né? Práticas que estão no papel, quando a gente acessa o site do Otadap, está lá lindo, maravilhoso, e práticas internas, criminosas, hipócritas, que ninguém divulga no papel por questão de desonestidade. Muito legal. Trovão diz que está falando da Espanha. Boa noite, Suzana. Nielson, a live vai falar exatamente isso, sobre crimes ocultos da organização. Alice, fala para a gente de novo sobre as suas especializações universitárias, mas fala um pouco mais devagar, porque, pessoal, o Alice, ele é uma pessoa caracterizada como um superdotado. Hey guys, it's that time of the week, which means that we are going to have an NCG Grammar class. O que é uma pessoa que é superdotado? Ele tem muita facilidade de aprender. E ele se desenvolve muito mais rápido que uma pessoa normal nessa questão do aprendizado, do ensino. Fala um pouco mais sobre as suas especializações aí.
Mas bem devagar, Sim, viu? eu sou graduado em gestão de negócios, foi a primeira graduação que eu fiz, com bolsa 100% integral pelo ProUni. Sou bacharel em ciências contábeis, uma graduação que eu fiz numa universidade particular, paga, né? E fiz meu estágio em contabilidade numa prefeitura municipal de São Lourenço, Minas Gerais, lá no sul de Minas, né? Onde eu nasci e fui criado. A colação de grau foi em Três Corações, uma cidade do lado, a cidade do jogador Pelé, né? Ele só saiu dos Três Corações quando ele casou com a Xuxa, né? Ele saiu de lá. Mas foi lá do lado que eu colei grau, na Câmara Municipal de lá. Eu fiz licenciatura em matemática, licenciatura em ciências das religiões, licenciatura em letras português e inglês. Eu fiz 11 especializações, né? 2 MBAs em finanças e controladoria, um na Universidade de Brás Cubas e um na Universidade de São Paulo. Fiz MBA em gestão tributária na Universidade de São Paulo. Fiz pós-graduação em neuropsicologia e psicopedagogia, em terapias integrativas complementares, ensino religioso, ensino de matemática. Fiz pós-graduação em uso educacional da internet pela Universidade Federal de Lavras. Fiz pós-graduação em docência e pesquisa para o ensino superior na Universidade Metropolitana de Santos. Estou fazendo pós-graduação em ciência de dados numa outra universidade. O meu mestrado é em psicologia cognitiva e comportamental na Universidade Americana. E nesse meu mestrado, a pesquisa que eu conduzo como dissertação é a teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação. É uma teoria que eu idealizei quando eu tinha 20 anos, agora eu estou com 35, faz 15 anos até que eu idealizei, né? Aí fui, né, rascunhando, evoluindo ela. O ano passado, no início, eu publiquei um artigo, depois 3 artigos científicos numa revista científica de alto impacto. E aí, este ano, eu decidi avançar mais, né, já produzi 30 artigos, né, sobre essa teoria, enviei para uma revista, foi aprovado, serão publicados em breve. E eu já submeti para o Comitê de Ética de Pesquisa, né, porque eu precisava coletar dados direto com os seres humanos, e aí daqui a uns 2 meses vem a aprovação para eu poder coletar, né, dados, né, envolvendo pacientes de constelação sistêmica familiar, terapia regressiva de memória, terapia progressiva de memória, para validar a tese de que a vida humana é predestinada, previsível e mutável, ou seja, nada é por acaso, né, tudo já é traçado, né, é o que a teoria minha pretende comprovar cientificamente, a previsão é para terminar esse ano. E estou tentando entrar num doutorado direto, né, na engenharia de produção, que é para voltar a retomar as pesquisas contábeis com econometria que eu já tinha iniciado em ciências contábeis, né? Esse é o resumo. Olha, 35 anos o Alice tem agora, com todas estas graduações, pós-graduações e formações, especializações que ele tem. É claro, né, ele é um superdotado. Ele é uma pessoa que aprende muito rápido, que busca conhecimento, tem muita facilidade. A Luciana Lopes, Alice, ela disse aqui num comentário que quase não conseguiu terminar a graduação dela de 4 anos, que foi muito difícil, né? O Alice já fez aí tantas e tantas graduações e pós-graduações, especializações, está no caminho. Eu queria fazer um adendo, porque ela falou que tem dificuldade. Eu sou empreendedor autônomo, professor particular, e eu tenho vários itens educacionais no meu catálogo, já faço um adendo. Quem quiser conhecer meu canal, @alazegabriel 1148, é o canal no YouTube, onde eu divulgo, tem mais de 100 aulas gratuitas, e eu ofereço mentoria acadêmico-científica, né, tanto para quem quer ingressar na graduação, quem precisa de ajuda no TCC, quem precisa de ajuda no TCC de pós-graduação. Eu orientei 27 alunos, né, da USP em MBAs, todos aprovados, assim, de forma autônoma, né? Que às vezes um professor pega 6, 10 alunos, e às vezes é muita gente para dar conta, não consegue. E eu dou um atendimento personalizado, particular, eu consigo, né? Então, ao longo dos últimos 2 anos, consegui ajudar 27 alunos da USP para concluir MBAs. Quem precisar fazer mestrado no exterior, conheço dezenas de universidades, né, nos Estados Unidos, na Europa, a pessoa faz o mestrado, doutorado, pós-doutorado de casa, né, pela internet, pagando uma mensalidade acessível, e depois eu ajudo a reconhecer no Brasil pela plataforma Carolina Bolle, né, e tem a dupla titulação, a brasileira e a estrangeira. A pessoa pode atuar aqui e lá, tanto na docência como na pesquisa. Então, assim, a pessoa que falou que está com dificuldade, me procura depois que eu possa ajudar se precisar. Quer economizar na conta de luz sem investimento em placa solar? O custo... Olha aí, legal.
Pessoal, depois dessa live, o Wallace, ele vai me passar alguns links, alguns contatos, e eu vou, com o maior prazer do mundo, colocar na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar, para que vocês possam entrar em contato direto com ele, né? Porque é um cara incrível, um cara muito, muito inteligente, e ele tem essa disposição de ajudar, beleza? Mas só que o Wallace, ele tem uma coisa em comum com nós, com a gente, né? Conosco, com todos nós, com muitos que estão aqui no chat, com talvez você que está assistindo essa live, esse vídeo depois que ele foi ao ar. Ele tem uma coisa em comum com a gente, que é o seguinte: ele já se envolveu com as Testemunhas de Jeová, que é reconhecidamente uma seita de manipulação e controle mental. Eu não sei, Alice, se você está sabendo, mas depois de tantas décadas de demonização do ensino superior, as Testemunhas de Jeová decidiram, o corpo governante decidiu que agora fazer faculdade, cursar um ensino superior nível universitário é só uma questão de consciência. Agora pode. O que você acha disso, Asa? Hipocrisia. Sabe por quê? E eu acredito até que isso tem a ver com o processo que eu estou fazendo por eles. Eles sabem que eu tenho o objetivo, né, de denunciar eles para a ONU, né, para várias diretrizes, instâncias internacionais da religião, e eu já disse para vários membros de lá que eu vou me empenhar para que essa seita seja descontinuada, no sentido jurídico, né, que ela seja interditada pelo Ministério Público de vários estados brasileiros e internacionais. Meu objetivo é fazer todas as congregações do mundo fechar. Eles sabem disso. Então, eu acredito que agora, né, que já eles sabem que eu tenho advogados cuidando, né, de ações, né, em face deles, e que não vai ser fácil, eles não vão conseguir me impedir, né, de conseguir empenhando esforço para fechar essa seita no mundo todo. Então, agora faz sentido, né, que as pessoas lá de dentro, que já são hipócritas, que nunca puderam estudar, agora faz sentido que alguém estude para tentar se tornar advogados bem porreto, que vai ter que se tornar um pós-doc em direito bem rápido, e para poder burlar a lei, né, para poder forjar todas as leis se quiser me vencer, porque com os advogados bons que eu tenho, e com o gabarito que eu tenho, com o peso que eu tenho na carreira, dificilmente ministérios públicos não vão dar razão para mim. Muito legal. A Ismailde disse que tem uma irmã e uma cunhada, um irmão e uma cunhada e algumas primas e primos que ainda são testemunhas de Jeová. Ora, para que eles abram os olhos e saiam de lá. O Frederico disse que está repreendido no momento, perdeu os privilégios, está vendo se vale a pena continuar. A resposta simples para você é não vale a pena continuar, mas se você tem membros da família muito próximos lá e você acha que se afastar significa romper com a família, e isso é gravíssimo, então há de se considerar. Boa noite para você, Luciana, boa noite para você. Deixa eu ver quem está mais aqui com a gente aqui, várias pessoas chegando. A Mirtz, o Edilson, o Silvio, boa noite. 11 homens. O nome do entrevistado aqui é o Alazi Gabriel. Alazi Gabriel, ele mora em São Carlos e ele foi testemunha de Jeová. Ele teve uma experiência com esta organização assim, como eu e como você. Coloquei aí, ó, Alazi Gabriel, do Breviário. Estou aqui com ele, que é um grande prazer para mim estar com esse cara aqui. Pessoal, o Alazi, ele é um superdotado, não é eu nem ele que está dizendo isso, não. Foram as análises universitárias, educacionais, que definiram que o Alazi, ele é um jovem superdotado que tem muita facilidade, muita capacidade de aprender. Inclusive, ele é também professor, tá bom? Gente, mas nós vamos ouvir a história do Alazi, porque tem muitas coisas na história dele que vai deixar vocês de boca aberta, de queixo caído, tá bom?
Alice, eu quero te deixar à vontade para você contar como é que foi, Alice, que você se tornou uma testemunha de Jeová. Como é que um jovem superdotado chega na organização das testemunhas de Jeová e se envolve com uma seita, com um grupo de controle mental? É isso possível? Como foi que aconteceu com você? Fica à vontade para contar desde o início, nós vamos te dar toda a atenção. E vocês aqui do chat, pessoal, deixem aqui a pergunta de vocês, o comentário de vocês, porque se o comentário for legal, a pergunta for legal, nós vamos fazer para o nosso querido Alas e vamos também mostrar aqui na tela, tá bom? Alas, fica à vontade, meu querido. Está aqui, iSpring Suite 11, seu novo herói com quem você... Sim, eu nasci, né, em 1990, né, e como minha família, né, era católica, natural, né, de geração para geração, natural que se a gente nasce numa família que é católica, normalmente a gente acaba se tornando católico, não por decisão, mas inicialmente simplesmente porque foi passado, né, de pai e mãe para a gente. Então, mãe católica, irmãos católicos, então acabei me tornando católico. Aí eu fui crescendo, fiz, né, pré-eucaristia, eucaristia, crisma, aquelas etapas na Igreja Católica. Cheguei aí para um seminário em Guaratinguetá, na época eu queria ser sacerdote, eu fui coroinha, né, fui leitor, fui acólito, coordenei um grupo de acólito, né, na minha adolescência, na Igreja Católica, numa paróquia São Lourenço Mártir, fica no São Lourenço, mesmo lá no sul de Minas. Depois eu fui para Guaratinguetá, né, normalmente, é assim, os diocesanos estudam 4 anos de filosofia, depois 4 anos de teologia, depois que se ordena sacerdote, vai para a diocese. Eu fui para uma entidade seminárica católica franciscana, antes de entrar no graduação em filosofia, faça aspirantado, postulantado e noviciado. São 3 anos que se faz, depois que se cursa 4 anos de filosofia, depois 4 anos de teologia, para depois se ordenar um frade, né, que seria o padre franciscano. E eu queria fazer essa trajetória, mas aí no primeiro ano eu já percebi muita incoerência entre ensinos e conduta lá dentro do catolicismo, e eu decidi não continuar. Então, eu voltei de Guaratinguetá para a minha cidade e desisti do catolicismo. E eu queria, né, encontrar um caminho, uma comunidade religiosa, né, que não só pregasse honestidade, empatia, altruísmo, verdade, justiça, mas que mostrasse isso na prática. E aí até que uma pioneira regular, já tinha 10 anos de pioneira, casada, né, ela e o esposo já eram pioneiros, né, e saíram de uma cidade, né, do lado, Pouso Alegre, e foram para lá, né, nomes não revelados, né, enfim. E então, com esse casal de pioneiros, eu comecei a estudar a Bíblia de acordo com as doutrinas da Testemunha de Jeová, 2 pioneiros da Testemunha de Jeová. Depois de um ano, né, quase um ano, né, depois de estudo, comecei a frequentar as reuniões, depois, né, saí no campo, né, e eu lembro que eu relatava mais de 50 horas de pregação por mês, né, como pregador não batizado, né, publicador não batizado. E depois, né, de 8 meses, né, pregando, né, foi o meu batismo em 1º de novembro de 2008, uma assembleia especial na cidade de Caxambu, que era uma cidade do lado de São Lourenço. Tá, até ali tudo bem, nunca tinha percebido nada de errado. Mas ao longo dos anos foi se passando, né, e eu fui percebendo, né, que existia muita restrição, né, entre eu me aproximar de pessoas do sexo feminino, ou seja, as chamadas irmãs. Eu sempre me perguntava, por que todo mundo pode conversar com a irmã, pode namorar a irmã, pode casar a irmã, né, pode ter cliente que é irmã, pode ter aluno irmã, pode ter amiga irmã, e eu não posso nem pegar na mão de uma irmã, eu ficava encabulado. E o tempo foi passando, Muita gente entrando, pleiteando, né, posições lá dentro, e eu querendo ser usado. Eu falei, não, eu quero ser usado, não é questão de poder, nada de questão de ser usado. Tem pessoas que precisam de ajuda, a gente quer ajudar, a gente quer ser usado. E eu percebendo que para mim nada acontecia. Eu não podia chegar perto de irmã, né, e eu não podia, de repente, né, ser ministerial, não podia ser, né, eu trabalhar em departamento nenhum, não podia ser ancião, e o tempo passando, e aquilo estava ficando esquisito. Daqui a pouco um ancião que chama para ir para o motel, eu falei, eu vou contar para sua esposa, meu amigo. Como assim? Você vai para o motel? Você não é casado? Você vai fazer o quê comigo no motel? Isso não precisa nem... Né? Ele teve coragem de responder ainda, que queria que fizesse no motel. Eu falei, não, eu vou contar para sua esposa.
Ah, mas se você contar, eu vou marcar uma comissão aqui, a gente disputa. E daí? Eu estou te servindo, por acaso? Você não disse que você serve Jeová? Eu não estou aqui para servir Jeová. Você é Jeová? Não, se você for, eu que sirvo. Você não é Jeová, né? Então tá. Contei para a esposa. Conclusão, marcaram a comissão judicativa. 8 de uma vez. E já me expulsaram de lá de dentro, chamaram a polícia para me arrancar lá à força, me jogar para fora. Foi a coisa mais bruta mesmo. Foram 3 congregações na cidade. Tá? Mandaram a polícia lá na porta da minha casa. Foram 3 anciãos na porta da minha casa, falaram que eu sou maluco, que eu sou vagabundo, que eu estava delirando, que eu estava andando à toa. Falava para lá para minha mãe, ou você interna esse menino aí, ou a gente vai jogar ele na cadeia, ele vai processar ele lá. Já botaram 2 irmãs casadas lá que me processaram à toa, sem ter feito nada. Um me processou por perseguição, outra por injúria. Né? O processo já foi arquivado. Mas processou. Aí tá. Aí minha mãe ficou muito assustada. Falei, não, eu nunca ouvi relato ruim dele. Como assim? Chega ancião falando que ele está delirando? Tá? Ele nunca... Enfim, acabou que minha mãe foi com medo, falou, gente, mas eles estão muito nervosos, muito bravos, e né, do jeito que eles estão aí, é capaz de fazer uma maldade com o meu filho, mas capaz de processar, jogar numa cadeia mesmo, porque esse povo ela vai saber. E aí ela ficou com medo, ela foi lá, procurou uma médica lá, e aí foram 2 anciãos lá dentro do CAPS da cidade, teve testemunhos de lá que viram que eles me caluniaram, falaram, ele é louco, ele é maluco, ele é um vagabundo, ele não, fica andando à toa pra rua aí, a mãe dele pingaiada, bebe, cai na rua, desse jeito, chegar falando um monte de coisa lá. E aí convencer a médica a dar um laudo, né, falar para a médica dar um laudo que eu era louco para me jogar no sanatório, porque se não jogasse no sanatório, eles iam mandar me prender. E aí a médica olhou para minha mãe e falou assim, e aí, o que a senhora acha? Aí a minha mãe falou, não sei o que está acontecendo, eles chegaram lá em casa, mas levaram a polícia lá, estão falando que ele é isso, que ele é aquilo. Eu não tenho relato nenhum dele, ele é trabalhador, já trabalhou em contabilidade, advocacia, supermercado, sempre foi bom, faz faculdade, não tem relato nenhum. Agora, de repente, eles estão assim. Aí o meu filho chega lá, fala com o senhor, chamou para um motel, que eles estão pulando a cerca. Tem caso de pedofilia que ele já viu lá. Tem caso, né, tem homossexualismo lá dentro, tem lesbianismo lá dentro, porque ele descobriu os podres. Meu filho foi na delegacia e fez um boletim de ocorrência de difamação dele. Eles ficaram com raiva, agora quer que interna eles, senão eles vão jogar. Como é que eu vou fazer? Aí a médica falou, você que sabe, se você quiser que interna, eu dou um laudo aqui, eu acho melhor, porque senão, do jeito que eles estão com raiva, eu acho melhor. E acabou acontecendo, a médica deu um laudo, falando que eu era louco, e minha mãe foi lá no fórum com o laudo e falou, por favor, dá um jeito de internar meu filho, porque eu não sei o que eu vou fazer, eu estou desesperada. Minha mãe ficou desesperada, chorando, meu irmão chorando, e foi aquela ladainha, né? E aí o juiz falou, não, tá, determina a internação dele. Internou, fiquei 56 dias no sanatório, o dia inteiro, comendo, bebendo, tomando remédio. Quando eu cheguei no hospital, eu falei para a médica, olha só que sacanagem que eles fizeram. Só para eu descobrir lá que eles estão pulando a cerca, eles não me deixaram não chegar perto de mulher, depois que eu fui descobrir, era rivalidade e disputa por masculinidade, porque eles acham que homem é aqueles que brincam com o órgão genital de várias fêmeas ao mesmo tempo, para isso que para eles é homem. E é isso que eles fazem lá dentro, não queria que ninguém soubesse. Quando eu percebi, ficou escancarado, né, que práticas sexuais ali é tudo liberado, e que existe uma punibilidade seletiva, eles expulsam o que eles querem, né, o que eles fazem lá dentro, né, não é o que eles estão pregando. Estão falando de namoro sem sexo lá na porta da casa dos outros, estão falando de casamento fiel, e quem ali dentro tem casamento fiel? As 2 casadas que me processaram são casadas que têm intimidade sexual com os 8 anciãos ao mesmo tempo. Eu descobri uma terapeuta lá em Florianópolis, inclusive, quando eu precisei de uma certa técnica psicoterapêutica, né, para eu conhecer direitinho, eu fiz algumas sessões com ela. Ela estava enviando foto nua, ela estava me chamando para fazer masturbação conjunta ao vivo. Eu falei, como assim? Você não é terapeuta, menino? O que você está fazendo? Não, porque os meus anciãos aqui na congregação libera, que eu tenho intimidade com todos. Eu falei, mas e daí, ué? Eu sou ancião? Eu, graças a Deus, que eu não sou nem ancião e nem da sua congregação. Vai ter com eles então, minha filha. O que você está fazendo na sua organização? Não. E ela foi pioneira, especial já no passado, depois perdeu o privilégio, o marido dela traiu ela, que foi desassociado, depois voltou para a organização, casou com outro, depois já traiu a outra, é uma bagunça, enfim. Aí aconteceu isso. E aí, por conta de eu ter sabido disso, eu processei, como eu processei, foi lá em casa falar mal de mim, falaram mal para a médica, acabou me internando, e aí dentro do hospital contando tudo isso para a médica falou assim, não, menino, você não tem nada, menino. Eles falaram que você é louco, você não é louco. Loucos são eles estão fazendo isso para tirar a circulação. Eles mandaram o juiz dar 6 meses de internação. Eu vou te...
Desculpa te interromper um pouquinho, pessoal, mas olha, vamos respirar um pouquinho, porque é muita informação aqui que o Alice passou para a gente. Olha, ele fala rápido, ele se expressa muito bem, ele tem muita fluência, é a maneira dele se expressar, mas ele transmitiu aqui em pouco tempo muita informação para a gente de coisas que ele viu lá dentro da organização. Vocês viram que ele falou que quando ele decidiu ser testemunha de Jeová, ele queria um lugar onde as pessoas se amassem, se respeitassem, uma comunidade onde houvesse justiça, a aproximação com Deus, com o próximo, e ele, a princípio, ele viu que lá aparentemente tinha essas coisas. E ele então se envolveu mais e se tornou uma testemunha de Jeová batizada. Mas ao pouco tempo passou e ele começou a ver coisas que ele não imaginava que ali poderia existir. E quando um determinado irmão chamou ele para irem em um motel, ele ficou profundamente decepcionado. Mas isso era só o começo, porque ele começou a ver muitas coisas ali que, evidentemente, mostravam que aquele lugar ali não tinha Deus, justiça, nem coisa nenhuma. Era um antro de devassidão, aquela congregação onde ele estava. Mas só que quando ele foi para os anciãos para denunciar que alguém tinha chamado ele, um homem tinha chamado ele, um irmão, para ir para um motel, quando ele viu outras coisas horríveis ali, ele foi denunciar, sabe o que fizeram? Disseram que o Alice estava ficando louco, estava mentindo, estava caluniando, ameaçaram de abrir processos, ameaçaram ele, e acabaram conseguindo que ele fosse internado. Cara, ele foi internado em um hospício. Os irmãos, os anciãos ali, eles fizeram de tudo e conseguiram, internaram o Alice em um hospício. Só que o que é que acontece? Quando ele chegou lá e os médicos, os doutores, os especialistas foram conversar com o Alice, foram analisar o que ele tinha a contar, perceberam que ele era um cara normal, ele era só um superdotado. Você estudou a vida inteira em uma condição precária no ensino básico, médio e superior. Afinal... Foi isso que aconteceu, né, Alice? Foi exatamente. E a médica falou, olha, eles pediram 6 meses para você ficar aqui. Não, eu vou deixar o tempo mínimo, você vai ficar só 2 meses. Eles falaram que você é esquizofrênica. Não é, eu vou mudar a hipótese para F31, que isso já coloca como hipótese médica, ou seja, mostra que no decorrer do tempo, né, várias opiniões médicas podem diferir uma da outra até que você consiga refutar isso. E eu vou te indicar alguns caminhos para você fazer isso. Quando você sair daqui, processa na seara civil criminal. Pelo menos tenta processar na seara civil criminal, esses anciãos que fizeram isso, essas meninas que te processaram à toa sem ter feito nada, processa elas. Procura fazer novas avaliações com psiquiatra, com psicólogo, mas não no sentido de tomar remédio, nada disso. Você chega e explica, não, ó, eu não sou doente mental, nada disso, né? Inclusive, ela deu um atestado para levar, né? Você chega lá, leva o meu atestado, explica a situação toda que você teve aqui, que você foi internado, foi à força, foi forjado isso, porque, né, você descobriu podres da testemunha de Jeová, resolveu jogar no ventilador, então eles resolveram destruir a sua honra e imagem, para ninguém confiar em você, destruir a sua relação com a família, destruir até no Cine, foi no Cine, falaram no Cine que eu era doente mental para ninguém me encaminhar para trabalho, e no Cine é público, ou seja, em qualquer cidade do Brasil, tanto é que quando eu cheguei em São Carlos aqui, na agência que é do governo aqui, de agência de trabalho, quando eu cheguei que estava escrito lá que eu era doente mental, porque colocar lá na cidade mínima, em qualquer cidade do Brasil que você vai, numa agência de trabalho que é pública, fica escrito a informação, então eles colocaram que é doente mental lá só para não ter trabalho. Depois que eu tive laudos, né, recente, falando de altas habilidades de superdotação, fui lá, levei, corrigi, agora tudo bem, eu posso encaminhar para trabalho tranquilamente. Né, mas demorou para conseguir, fiquei quase um ano aqui sem ter trabalho, tudo por causa deles lá, fizeram isso de ruindade mesmo. E aí a médica falou, então você vai fazer isso, você vai fazer avaliações, vai pegar atestado de vários psiquiatras mostrando que você não é doente mental, você vai fazer avaliação neuropsicológica, né, com neuropsicólogo credenciado pelo Conselho Federal de Psicologia, e você faz avaliação de altas habilidades de perguntação. Você tem um documento provando, isso serve para refutar judicialmente. Você pega isso e coloca nos processos.
né? E se for dentro do caso, você pode solicitar até uma perícia médico-psiquiatra dentro do processo, um processo civil ou criminal, que aí ajuda a corroborar todos os atestados que você já tem. E um outro caminho que você ainda pode trilhar é buscar validar essa teoria sua, né? Teve ancião que falou que você era louco, você falou que a vida humana é predestinada, previsível, imutável, você tem uma teoria, e eles disseram, né, que você se acha demais, não, porque você tem estudo, você tem uma pesquisa, você não acha, mas está fazendo isso para contribuir com a ciência. Você vai lá, você tenta, busca, validar a teoria. Gente, ô Alas, cara, olha, simplesmente, se você chegar no Salão do Reino e falar para os anciãos assim, olha, o corpo governante está mentindo, eles vão dizer que você é louco. Claro. Não é? Se você chegar lá para os anciãos e dizer assim, olha, eu tenho uma teoria aí de que o Armagedon ele não está tão próximo assim, não. Eles vão dizer, você é louco. Por quê? Porque o corpo governante é o contrário. Mas agora, recentemente, o que eles fizeram? Eles adiaram o Armagedon. É as novas regras, novas doutrinas, novas mudanças. É isso que está acontecendo. Né? O Wallace foi taxado de louco porque ele apresentou alguns pontos de vista, alguns conceitos e falou também sobre coisas que estavam acontecendo lá dentro que não são comuns em um ambiente cristão. Aliás, que não cabem em um ambiente cristão. Ele denunciou e por isso ele foi taxado disso, foi prejudicado. Cara, eu imagino o quanto você deve ter sofrido. Até hoje. Não acabou não, calma, tem muita coisa. Calma, que só está começando. É só a ponta do iceberg ainda. Tem muita coisa. Não, esse povo está fazendo guerra comigo até hoje. Eu queria dar uma pincelada na questão do corpo governante, que você tocou no assunto. Eu tenho um artigo que eu publiquei intitulado As Práticas e os Procedimentos Teocráticos das Testemunhas de Jeová, uma revisão biográfica e documental narrativo. Eu fui proponente dela, né, mas participaram uma mestre em Sociologia, um mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional, uma doutoranda em Ciência da Educação e Arte Cristã, uma especialista em Educação Especial, um mestrante em Ciência da Educação. E foi publicado, tem na versão em português e inglês, depois eu posso deixar o link, né, na descrição. E aí, na página, está no livro, inclusive, no livro Saberes Interconectados, né, de 398 páginas, né, eu vou pegar só essa parte do corpo governante que eu achei interessante, fala das práticas sexuais das testemunhas de Jeová, está publicado já. Só um trechinho, fala assim, ó, o corpo governante é o responsável por fazer ajustes no entendimento bíblico das testemunhas de Jeová, mesmo sem informação acadêmica e profissional compatível para tanto, porém aceitável por seus membros. Pesquisa lá, vê se alguém lá é formado em alguma coisa, nem formação em teologia, ciência de religião, entende o quê? Nada. Está lá décadas, lá não entende nada, está lá falando. E assim, pesquisa, por exemplo, quem acha que precisa ser ungido, né, para ser membro do governante, pesquisa Adams, né, o membro do governante chamado Adams, que ele foi membro do governante de 2000 até 2014. Está bem claro em todas as publicações falando sobre ele não foi ungido, não era ungido e foi membro do governante. Onde que surgiu essa doutrina que tem que ser ungido para estar lá? Mais uma farsa. Está lá, eles mesmos testemunham, os próprios testemunhos de Jeová. São unânimes de dizer que ele não foi ungido. Foi o primeiro membro do governante que não era ungido, deixando, né, margem, né, para que se conclua que tanto faz, se é ungido ou não, né, um dia tinha que ser ungido, né, agora não precisa ser mais. Né. Agora, olha só que interessante. Apresenta-se aqui os ajustes realizados por essa classe no entendimento do que vem a ser a prática de porneia ou imoralidade sexual dita por Jesus, as bases. Mateus 5,32, Atos 15,29, Gálatas 5,19, Revelação 14,8, Revelação 17,2, Revelação 18,3, em ordem cronológica. Em 1957, segundo a Sentinela, de 1º de julho de 57, a inseminação artificial era porneia, adultério. Em 1º de julho, na Sentinela de 1º de julho de 57, né, o homossexualismo, lesbianismo e bestialidade não eram porneia nem adultério. Olha que interessante, gente, que interessante. Quer dizer, quem que define isso? Não é Jesus que define, não, é o corpo governante. Se ele falar, né, agora é correto transar com 10, então tá certo, todo mundo segue. Se ele falar, não, agora é errado, tem que ser todo mundo virgem, tem que ser celibato. Então agora tá certo, entendeu? Se o corpo governante fala, tá falado. Não existe Jeová nem Jesus. Quem manda
é corpo governante, não é Jeová, já fica bem evidente, né? E aí, na sentinela, né, de 15 de maio de 72, o homossexualismo e bestialidade, eles novamente agora são porneia de novo, olha que maravilha. Aí, já na sentinela de 1º de maio de 75, o coitoral e anal dentro do arranjo marital são porneia, agora ficaram sérios, né? E já na sentinela de 1º de agosto de 78, porneia dentro do casamento não possui clara instrução bíblica. Então pode ser praticado. Então flexibilizou de novo. Então agora pode. Olha que maravilha. Já na sentinela de 1º de agosto de 78, o corpo governante joga a culpa nos anciãos congregacionais por policiarem a vida sexual dos casados. Não, ancião não pode se meter na vida do casado, não. Casar pode fazer o que quiser. Deixa eles quietos lá. Quer transar lá dentro, quer fazer anal, faz, quer fazer oral, faz, quer fazer, né, quer chamar mais alguém para participar, o problema é dele. Não se mete. Então, agora já era assim, nessa época, né? Já na sentinela de 1º de agosto de 78, cabe ao cônjuge definir o sentido de porneia com base nas práticas lascivas e devassas que seu marido ou esposa. Está escrito lá na sentinela. Já na sentinela de 15 de setembro de 83, o sexo anal e oral voltam a ser pecados da associação, mas agora já são condutas desenfreadas, não é mais adultério, não é nada, né? Não é porneia mais, né? Já na sentinela de 15 de setembro de 83, o sexo entre um humano e um animal são porneia, tem que ser desassociado. Na sentinela de 1º de setembro de 99, carícias deliberadas nos órgãos genitais uns dos outros são porneia, tem que ser desassociado. Na sentinela de novembro de 2018, lap dancing ou dança social é a porneia. Já na sentinela, no livro Pastoreio e Rebanho de Deus, né, no capítulo 12.3, a porneia ela pode acontecer mesmo que não haja contato com a pele, penetração ou orgasmo. Já a partir de 1º de novembro de 2023, teve novos ajustes internos e a Torre de Vigia liberou, né, sexo à vontade entre casados e qualquer pessoa que se queira fazer sexo, né, fora do casamento. Internamente foi isso que aconteceu. E foi mais ou menos nessa época que, quando chegou as orientações lá, e que eles me expulsaram para poder justamente pular a cerca à vontade, transformando as congregações no verdadeiro prostíbulo interno, aí que eu tentei, né, jogar no ventilador, e aí eles deram um jeito de me jogar no sanatório, não fiquei lá, não saí, consegui, né, documentos, né, atestados psiquiátricos, neuropsicológicos, provando as habilidades de perdotação. Né? Inclusive, tem uma ação civil, né, eu movi uma ação civil em face de 8 representantes lá, foi exatamente os 8, né, da comissão judicativa. Pensa bem a covardia, 8 de uma vez, só nunca vi isso, 8, pensa bem. Eu processei 8 anciãos de lá, solicitando indenização por danos morais e materiais. Aí, o que acontece? Eu saí do hospital, foi no ano passado, em fevereiro do ano passado, vim para cá. Aí, durante esse ano, fui produzindo as provas, né, eu entrei com uma ação à distância daqui, né, eletronicamente, sem advogado inicialmente. Aí, por causa de estar sem advogado, o juiz mandou arquivar até que eu conseguia ser advogado. Então, aí eu demorei para conseguir dinheiro, porque na agência de trabalho que estava dizendo que eu era maluco, não podia sem encaminhar para trabalho. Então, aí eu tive que produzir os documentos primeiro, né, que eu era com já as habilidades de perdotação, para ir lá na agência. Eu gastei mais de 10 mil só para produzir, assim, eu tive que pagar na REIC particular para ir rápido, porque se fosse pelo SUS, ia demorar uns 3, 4 anos. Então, eu fiz um empréstimo, né, de mais de 10 mil reais, fui pagando os exames direitinho para poder né, provar que eu não era doente mental, para ir lá na agência de trabalho, para conseguir trabalho, para conseguir dinheiro, para conseguir advogado, para entrar, olha só o trabalho, olha só a dor de cabeça que ele me deu. Aí consegui advogado, entrei com uma ação rescisória, mudando do juizado especial civil para a vara civil, né, e contestando, né, o presente processo foi indeferido, né, de plano com fundamento equivocado, na improcedência da petição inicial, sem a devida instrução probatória, sem ausência de instrução de julgamento, tampouco análise técnica dos elementos que envolvem danos morais, psicológicos, sociais e existenciais sofridos por Alas Gabriela Breviário em decorrência de ações caluniosas, discriminatórias, abusivas, perpetradas por membros da seita religiosa Testemunho de Jeová, com repercussões diretas no âmbito médico, familiar, institucional e judicial. Diante da gravidade e da complexidade dos fatos narrados, o juizado especial civil não detém competência material e processual para julgar a matéria em sua devida profundidade, especialmente por envolver violação de direitos humanos e constitucionais fundamentais, manipulação institucional de dispositivos psiquiátricos para fins de silenciamento e exclusão social, né, é o caso de ter ido lá
forjar um laudo no CAP só para me jogar no sanatório, difamação sistemática com uso indevido da autoridade religiosa para fim de dominação e sabotagem afetiva, profissional e sexual, graves acusações falsas de natureza criminal, né, sem qualquer prova ou devido processo legal, internação compulsória forjada com base em calúnias repassadas a profissionais da saúde pública, culminando em 56 dias de privação ilegal de liberdade, ataques deliberados contra a sua dignidade, reputação, autoestima e condição das pessoas com alta habilidade de pilotação pelo CID ao CID 6A00, atualmente vulnerabilizados socialmente pelo CID Z55.3, que caracteriza marginalização, exclusão, discriminação, da natureza dos fatos, da violação da dignidade humana ao abuso institucional, religioso, psiquiátrico. O requerente, no caso eu, foi alvo de acusações falsas e gravíssimas divulgado por membros da seita que o difamaram, como suposto abusador de menores, fato que jamais ocorreu, se trata de calúnia grave, usuário de entorpecente, algo que nunca ocorreu, comprovado por exames toxicológicos, apóstata, disseram que eu era apóstata, simplesmente por falar de uma teoria científica que tem todo fundamento, teórico, ontológico, empírico, inclusive a pesquisa do meu mestrado, não tem nada de apostasia nisso, eles não têm nem informação para falar, e o vagabundo, gente, falaram um monte de coisa, falaram que sou vagabundo, que eu deliro, doente mental, enfim, tem documentos e testemunho de só para falar, que não são nada disso. Tudo isso representa violação do direito à honra, que está lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, violação do direito à dignidade sexual afetiva, por não ter deixado nem chegar perto de irmã, nem namorar, nem casar, enquanto eles podem, brincar, sempre puderam brincar lá com o órgão genital de várias, e eu nunca pude chegar perto, olha só, que interessante. Violação de liberdade de consciência, crença e expressão, violação de direito ao devido processo legal e ampla defesa, violação da condição da pessoa com deficiência e de altas habilidades de superdotação. Além disso, os caluniadores, 8 anciãos, influenciaram a mãe e o irmão do requerente, bem como a equipe médica do CAP São Lourenço, induzindo-os a solicitar sua internação psiquiátrica involuntária, com base em alegações distorcidas, como ele é agressivo, é vagabundo, vive andando à toa, está delirando, quer agredir o irmão no salão, pensa que sabe mais do que nós, são anciãos. Tais palavras foram ouvidas e confirmadas por 2 funcionários do próprio CAP, servindo de prova de manipulação moral institucional. Dos danos morais, psicológicos, existenciais e materiais. A narrativa discriminatória por parte dos anciãos, aqui reclassificada como difamatória, injuriadora e manipulativa, teve como efeitos diretos e documentados. Internação compulsória de 56 dias num hospital, perda de relações afetivas legítimas com mulheres com quem mantinha vínculos acadêmicos e interpessoais, bloqueio de oportunidades profissionais compatíveis com o seu perfil, como cientista superdotado, como, por exemplo, a agência de trabalho, que estava constatando que era maluco, então fiquei um tempão desempregado por causa disso, a exclusão acadêmica, digital, institucional em universidades e redes científicas, a tentativa recorrente de patologizá-lo falsamente para anular sua autonomia e silenciar suas denúncias. Além disso, 2 mulheres vinculadas ao mesmo ancião, denominadas irmãs, com quem eles, meus 8 que eu processei, se mantêm relações sexuais até hoje, ajuizaram ações judiciais falsas contra o requerente. Uma por injúria, que foi arquivada, outra por perseguição, que até hoje o processo está ainda, nela eu já pedi perícia médico-psiquiátrica, já está agendada, eu vou lá levar os laudos de superdotação tudo certinho, e assim que for arquivada, eu vou entrar com a ação de denunciação criminosa em face dela, e dos 8 que têm relações sexuais com ela, que mandaram ela fazer isso, tá? Então, vou entrar com a ação de denunciação criminosa em face deles e com uma ação cívil, e já tem uma ação civil lá em Minas, em face dos 8. Eu vou entrar com uma ação civil agora em face da SEG nacional, que fica em Cesarolândia, e da SEG mundial, que fica lá em Warwick, Estados Unidos, requerendo milhões de indenizações, além de eu fazer um apelo para a ONU e muitas instâncias, autoridades internacionais, buscando o fechamento de todas as congregações dessa seita demoníaca, para não arruinar a vida de mais outras pessoas, como muitas bilhões já foram arruinadas por conta disso. Tais fatos configuram abuso de poder religioso e institucional, calúnia com dolo de destruição psíquica e social, discriminação institucional contra pessoa com deficiência e altas habilidades de dotação, violência simbólica, afetiva, jurídica, acadêmica, sexual e moral contínua. Sendo assim, é indispensável o redirecionamento do feito à vara civil comum, uma vez que os juizados especiais civis não possuem
estrutura para apreciação de ações decisórias que envolvem reparação por violação de direitos humanos e institucionais complexos. Ademais, a improcedência sumária da petição inicial, sem análise do mérito e prova inequívoca, caracteriza erro de julgamento e cerceamento de defesa, conforme disposto no artigo 966, inciso 5º e 8º do Código de Processo Civil. Nexo causal entre a hipocrisia institucional, né, lá das testemunhas de Jeová, e até de algumas outras instâncias, como, por exemplo, educacionais também. Não é só, né, dentro da seita, né, das testemunhas de Jeová que ocorre isso. Essas práticas sexuais são práticas mundanas, né? São práticas que se tem em qualquer lugar, né? Na seara acadêmica tem gente que pula cerca, tem gente que é homossexual, tem gente que tem uma parte que assim, em qualquer lugar tem. Então, quer dizer, que diferença que tem entre práticas sexuais mundanas e as práticas sexuais que tem lá dentro? Só que a diferença, quem está no mundo não segue Bíblia, não tem que dar satisfação nenhuma, porque não está seguindo Bíblia nenhuma, né? Não é o objetivo. Agora, e quem está lá com uma Biblinha na mão, pegando na tribuna, em congresso, e na porta da casa dos outros falar, né, de Deus, de Jesus, de Paulo, e está lá fazendo isso? Isso é uma hipocrisia. Quer dizer, não, é o que está falando, é o que está fazendo, né? Então, quer dizer, a prática deles e prática mundana, ali é mundana, é mundanismo puro, está lá dentro. O mundanismo está dentro da congregação, a prostituição está lá dentro. Né? Inclusive, tem, né, práticas sexuais que as irmãs lá fazem que nem uma prostituta é capaz de fazer. Eu não conheço, tem determinadas práticas que nem prostituta faz. Então, assim, esse é um resumo, né, do que aconteceu. O processo está lá, né, a ação rescisória em Minas, em face de 8 anciãos. Né, tem um processo da menina, né, que me processou lá, que veio para cá, para São Carlos, que está, né, para ser encerrado agora no final do ano. Que assim que encerrar, eu já vou entrar com uma ação criminal em face dela, dos 8 anciãos que mandaram ela fazer isso, e mais uma ação civil, dessa vez em face da sede nacional e sede mundial, para reparar, né, danos morais e materiais. Eu sei que você deve estar pensando, mas montar uma farmácia do zero é complicado. Mas vem cá. Cara, Alice, que relato aterrorizante, né, podemos dizer assim. Porque a gente conversando com você, eu não conheço você pessoalmente, né? Mas conversando com você, eu percebo que você é um cara do bem, né? Que busca a justiça, corre atrás do que é certo, do que é correto, né? E olha, você está certo em mover um processo contra estes anciãos, esses líderes, estes membros aí dessa comunidade que te fizeram tanto mal e acabaram taxando você de coisas que você não é, nunca foi. Uma injustiça muito grande o que fizeram com você, né? Cara, se você está lá dentro da organização de Jeová, onde eles dizem que tudo lá é certinho, tudo lá é bonitinho, ninguém anda pecando igual as pessoas de fora, não é? Lá os homens respeitam suas esposas, as mulheres respeitam seus maridos, os jovens são castos. Mentira! Mentira! São iguaizinhos a qualquer pessoa de fora. Às vezes são até piores. Mas o grande problema, sabe o que é? É quando eles dizem: nós somos os únicos aprovados por Deus e nós somos mais santos do que essas pessoas que estão aí fora, que não servem a Deus. Aí é que as testemunhas estão erradas, porque geralmente eles dizem assim, quando olham para uma comunidade religiosa e acontece alguma coisa errada, algo crasso, algo grave, eles dizem assim: Alice, tá vendo? Essa comunidade religiosa aí prova com esta conduta que não servem a Deus. Eles são muito rápidos em taxar as outras comunidades religiosas de pessoas que não servem a Deus quando elas cometem alguns erros que eles ou qualquer outra pessoa considera grave. Mas se coisas similares acontecem com eles lá dentro do salão do reino, sabe o que eles falam? Eles dizem: nós somos imperfeitos, somos a única organização verdadeira que é perfeita, mas os membros são pessoas imperfeitas, podemos cometer erros, né? Que hipocrisia! Por que não reconhecem que lá dentro existem as mesmas coisas erradas que acontecem em outras comunidades religiosas? Porque, cara, onde tiver seres humanos, pessoas imperfeitas,
vai existir essas coisas, não é? E o que a gente pode fazer para que haja justiça, para que se conserte as coisas? É quando a gente vê coisas erradas acontecendo na comunidade, denunciar, abrir a boca, como diz o ditado, né? Botar a boca no trombone, procurar os líderes e falar para eles o que está acontecendo. Mas o que acontece, no caso no caso do nosso querido Wallace, é que lá os próprios líderes, eles é que estavam fazendo as coisas erradas. Como é que você vai chegar para os líderes e dizer assim, olha, eu vi pedofilia, eu vi adultério, eu vi fornicação, eu vi injustiça, eu vi o rico maltratando o pobre. Se é os próprios líderes que estão recebendo as denúncias que estão fazendo essas coisas. Como é que existe justiça num lugar desse? Não existe, né, pessoal? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui nos comentários, aqui no chat, deixando... Eu queria dar uma palavrinha. Continue, Alice, contando a sua experiência. Você falou muito bem a questão de quando a liderança, né, seja em qual for a organização, seja uma, né, religiosa, seja uma empresa, uma universidade, quando a liderança é honesta, é justa, todo mundo ali flui, tudo é uma maravilha. Agora, quando a liderança, né, não segue a lei, não tem o respeito, né, pelas próprias normas, quem que vai ter, né? Eu conheço muitos relatos de ex-anciãos, né? Tem um ancião famoso, né, em Portugal, né, de eu falar assim, talvez alguém já conheça, né, designer gráfico e tal, que ele foi 20 anos lá, membro da seita, né, ele casou lá dentro, foi 10 anos ancião, tem livro, né, relatando, né, como, né, que foi, ele pediu dissociação, na verdade foi montada uma comissão para desassociar ele, mas ele acabou pedindo a dissociação, antes ele foi desassociado, foi dissociado, que fala, né, mas ele viu o caso de pedofilia, e quando ele viu o vídeo, né, que pedofilia para Betel, ele caiu na mão de um ancião homossexual, e o que o ancião homossexual fez? Mandou marcar a comissão para expulsar ele dali, porque quem que vai querer? Quer dizer, a própria liderança já não dá exemplo, eles não têm respeito pelo Deus que eles estão falando que estão servindo, não tem respeito pelas normas. Tem um jurídico que é forte em Betel, justamente para torcer a lei do jeito que eles querem e fazer calar a boca de todo mundo. Tanto é que é verdade, no meu canal, quem quiser acessar, né, tem 2 playlists gratuitas no meu canal, uma delas, eu exponho vários vídeos de ex-integrantes da CCU Jeová, tem centenas lá. Tem um falando, por exemplo, né, do vínculo que tem a seita da CCU Jeová com o Ministério Público, eles pagam de Ministério Público, polícia, né, eles pagam, por exemplo, promotorias, para ficar quieto, para deixar toda a criminalidade embaixo do tapete, para ninguém fazer nada. Eles pagam porque quando alguém entra com processo, tem que entrar com um advogado particular, porque se for defensoria, eles pagam até defensor público, para não fazer nada, para mandar arquivar o processo e falar que não aconteceu nada. Tem que pagar um particular, igual eu estou fazendo, se não paga o particular, não vai em frente, não. Né? Tanto é que eu fiz até empréstimo para fazer, para pagar um particular, que eu sabia, botar em defensoria, eles dão dinheiro da mão da defensoria lá, inventa qualquer coisa, manda arquivar e faz de bobo aí, que pronto, ele fica por isso mesmo. Né? E o Betel tem dinheiro para fazer isso. Tem vídeo, por exemplo, de ex-integrantes lá, que foram anciãos 20, 30 anos na seita, que mostra esquema de lavagem de dinheiro lá dentro, os donativos voluntários, né, que são empregados para muita atividade, né, criminosa, para aquisição de imóveis, né, que estão pendurados à justiça de processo, né, para várias condutas criminosas. Ele relata em detalhes, não precisa entrar, até quem quiser assiste no meu canal, tem vários relatos, vários ex-anciãos também. E aí esses procedimentos que fizeram comigo, né, de me difamar, me caluniar, porque eu descobri, tentei jogar no computador, é o comum, né, aconteceu comigo, mas muitas pessoas que já passaram lá de dentro, né, foram, né, expulsas, ou desassociadas, ou dissociadas, né, e denegriram a imagem. Essa sanção que eu falei de Portugal, ele teve que entrar na justiça também, pedindo reparação, e ele conseguiu. Né? Tem uma matéria no SBT News, quem quiser assistir pode procurar no meu canal, tem também, relatando 15 salões do reino da Testemunha de Jeová, Cesário Lange, né, investigado há muito tempo por causa de pedofilia. E anciãos, né, eles pagam dinheiro da família, intimidam as famílias, né, que têm lá as vítimas da pedofilia para ficar quieto, né, tentam dar dinheiro, e no caso daquelas que não aceitam dinheiro, que querem falar, eles tentam intimidar e ameaçam, e quando a polícia chega no salão do reino para poder, né, encontrar provas, o que eles fazem? Destroem as provas para ninguém encobrir. E tem vários depoimentos nessas matérias jornalísticas de pessoas de 60, 70, 80 anos relatando como elas são violentadas sexualmente, ou foram, né, desde quando era menininho, de 7, 8, 9 anos, e dentro de sala B, que salão do reino. Não é só dentro da casa deles, quando se fazia visita de pastoreio, não.
Pensa bem um absurdo. Chegar uma menina, né, criança ou adolescente, dentro de uma sala B, tem 2, 3 homens adultos, uma menina sozinha lá dentro, olha a covardia. E abusar sexualmente da menina durante anos. E hoje, né, ela já não é uma menina, já é uma senhora de 60, 70, 80 anos, chorando na TV, contando essa barbaridade que membros da religião, da liderança fizeram. E que até hoje que eles estão sendo investigados, já estão idosos também, estão lá destruindo prova, coagindo família, pagando autoridade para jogar embaixo do tapete e ficar tudo quieto. Mas que pouca vergonha. E quantos casos de pedofilia está lá retratado na BBC News, na Austrália, na Espanha, na Noruega, nos Estados Unidos, Canadá, México, né, Brasil, tem vários. Né? Se quiser, eu posso botar o link aqui, dezenas de links da descrição. Tem muitos casos de pedofilia, tanto passado como recente. Né? E que barbaridade! Quantas mais pessoas, quantas mais vítimas vão ter, né, por essa seita? Quantas pessoas vão ser discriminadas e expulsas lá de dentro, sendo honesta, e quem está lá dentro, né, são pessoas criminosas, hipócritas, estão falando uma coisa, fazendo outra. Isso é barbaridade, não pode fazer uma coisa dessas, não, isso tem que acabar. Tá? Então, eu estou completamente a favor do fechamento jurídico, né, dessa torre de vigia. Né? Já que esse povo não está ali a fim de servir, para que ter isso, então, com aquele fingimento na porta da casa dos outros? Né? Quem olha lá pensa que isso é inocente, tudo inocente. Não, pode até ter gente inocente, não é o caso de ser todo mundo assim. Toda religião tem gente inocente, mas se a maioria não é, o que a pessoa está lá, por exemplo, né, uma analogia, o que a pessoa está dentro de uma boca de fumo e fala, não, mas eu estou aqui na boca de fumo, eu não uso crack, eu estou na Cracolândia, eu não uso crack, eu não uso maconha. Não, mas aí você olha para a pessoa e fala, filho, mas o que você está fazendo na Cracolândia? Se você não usa, sai daí. É a mesma coisa se a pessoa está lá dentro da religião, não está praticando o que eles praticam, mas está argumentando que não tem nada a ver, e esse Deus Jeová vai salvar essa pessoa? Porque ela está na cena do crime, todo mundo está matando, roubando, a polícia chega e pergunta, o que você tem a ver com essa... Não, e eu não botei a mão em ninguém. A polícia vai falar, o que você está fazendo aqui então? Você está vendo assassinato ocorrer, está vendo um estupro, está vendo um roubo ocorrer, você vai ficar aqui? Sai de perto, senão eu vou ter que botar algema em você e levar para a cadeia. É a mesma coisa uma pessoa que está dentro de uma religião, que está falando, não, mas né, se cada um estiver fazendo crime, que não estiver seguindo a Deus, o problema é deles, eles não vão ser salvos. Não vai, não, mentira. Quem está lá dentro mesmo, né, que esteja sabendo e não está praticando, mas só que está lá está sendo cúmplice já, sai dali. Né? Lá não fala na Bíblia, sair de Babilônia, povo meu, se não quiser compartilhar com as mesmas pragas, então ali a Babilônia está dentro de um covil que você pode, né? Ó, na internet tem muita gente reclamando que o custo do tráfego aumentou. Isso é uma meia-verdade. Você tocou num ponto aí bem interessante. O que muitas pessoas ainda estão fazendo lá dentro desta seita de manipulação, enganos e crimes? O que vocês estão fazendo aí ainda? Vocês que são anciãos, que são servos ministeriais, são superintendentes de circuito, vocês sabem, vocês recebem correspondência secreta da organização da Torre de Vigia. Vocês sabem o que está acontecendo, o que se esconde lá nos bastidores. Vocês sabem dos crimes, dos acobertamentos de abuso, aos milhares ao redor do mundo. Vocês sabem. E o que vocês estão fazendo ainda sendo anciãos, sendo servos ministeriais, sendo pioneiros, sendo publicadores, continuam ainda nos bancos lá do Salão do Reino, levantando as mãos de vocês para comentar as mesmas mentiras ditas dia após dia, vez após vez ali naquelas reuniões. O que vocês ainda estão fazendo aí? Aí quando vocês vão de casa em casa, como disse o Wallace aqui, vocês vão pregar e vocês encontram, por exemplo, um católico, um evangélico, um protestante, um espírita, uma pessoa de uma outra denominação, que vocês demonizam, aí vocês dizem, olha, todas estas religiões, denominações aí, estão fazendo o que é errado. E se você está lá dentro, você é um cúmplice. Então o que você tem que fazer? Você tem que sair. Quer dizer, você ensina os outros, mas você não ensina a si mesmo. Se você está vendo na organização estes crimes, estas injustiças, esses pecados, estas abominações, mas você continua aí,
Será mesmo que você está sendo coerente? Eu não digo nem coerente com a doutrina, porque a doutrina muda da água para o vinho, da noite para o dia. É coerente consigo mesmo. Eu acho que é a hora, sabe, né, Alice? De muitas testemunhas de Jeová, muitos líderes, muitas pessoas que estão dentro da organização, parar para pensar, parar para analisar, sentar com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, sentar consigo mesmo, diante do espelho, e conversarem uns com os outros, consigo mesmo. O que nós estamos fazendo ainda nesse antro de devassidão não é a verdade. Não é a organização de Deus coisa nenhuma. O que nós estamos fazendo aqui? Perdendo tempo, sendo cúmplice de algo abominável. Será que não é a hora de sair? Será que é o orgulho? Será que é a má vontade? A indisposição? Será que é ainda a crença nessas mentiras? São mentiras. Por favor, acordem, pessoal. Tem de acordar. Não é, Alice? Exatamente, concordo plenamente. Mas a justiça é divina, né? Porque, assim, é muita falsidade. Quando eles estão fazendo maldade para mim, não é só para mim. Eles estão brincando com a corte celestial inteira. Eles estão achando que Deus é cego. Eles não estão pregando o Hebreus 4:13. Eles falam de Hebreus 4:13 com uma boca tão boa, né? Nada passa despercebido aos olhos do Criador, que Deus é da boca para fora. Isso é o que eles estão falando, não é o que eles estão fazendo. Será que Deus não viu nada disso, então? Quer dizer, me jogaram no sanatório, quer dizer, destruíram minha relação com a família, com parceria. Ah, não foi só isso. Aí, quando eu vim aqui para São Carlos, eu disse que eu tenho 201 artigos do cara. Então, eu tinha enviado 50 artigos científicos para uma revista de São Paulo, né, e foram publicados artigos, né, vários deles expondo a hipocrisia religiosa dessa seita. O que aconteceu? A seita ficou sabendo, a seita fez o favor de entrar em contato lá com o comitê, olha só, e falou mal de mim para o comitê, e caluniou, e falou, e fez a cabeça deles, né, e aí o comitê resolveu tirar os artigos do ar, não me devolveu o dinheiro que foi pago, tem gastos editoriais envolvidos. E aí não me devolveu, foi mais de R$4.000 de gastos editoriais, direitinho, depois, né, de vários meses de pesquisa, uma equipe inteira preparada, tinha doutores de ciência da religião junto, tinha muita gente que fez pesquisa sobre hipocrisia religiosa e que publicou, e aí eles fizeram sair do ar a pesquisa justamente porque por medo, né, como que a gente diz, isso vai estar público, né, as pessoas leem e aí fica escancarado nossa hipocrisia, isso pode servir como prova, tem processo, não, vamos tirar. Então caluniaram, o que aconteceu? Eu não entrei em confusão com o comitê de forma alguma. Simplesmente falei, olha, não é honesto da parte de vocês aceitar, né, gente da seita falando que vocês nem cientistas são, só porque eles não querem que seja publicado a hipocrisia deles mesmos. Então, tudo bem. Você não quer devolver, tudo bem. Eu entro com uma ação civil para recuperar esses 4.000 que eu paguei, e os artigos, né, que eu publiquei, eu vou entrar em contato com uma outra revista, outro comitê editorial, e aí publico. Foi o que eu fiz. Aí eu entrei entrei em contato com uma editora, olha só como é que Deus trabalha, né? Ele me trouxe uma parceria científica com uma editora lá de Nova York, nos Estados Unidos, né, uma publicação, né, que possibilitou que esses artigos eles estivessem públicos, tanto na versão em inglês como em português. Quer dizer, naquela que foi retirada estava só em português, mas eu consegui republicar em inglês e português. Em inglês, como no artigo da revista, em português, com o capítulo. Eu falei, tá vendo como é que Deus trabalha? Arrancaram os artigos científicos em português e Deus fez ser publicado em inglês e português para o mundo inteiro conhecer. Olha que maravilha. Imagine que esse aquário é o seu precatório. A água dentro dele é o dinheiro que você... Pois é, se eles tivessem deixado lá, ia ficar só em português ali. Mas aquele lá de cima, ele deixou esse povo entrar, né, usar a hipocrisia lá para falar mal de mim, justamente porque ele sabia que ia sair em português, ia ficar em inglês e português, ia justamente a vontade que ele lá em cima falou, não, esse povo está fazendo maracutaia, né, para jogar embaixo do tapete, não, deixa jogar embaixo do tapete, a gente pega debaixo do tapete, multiplica e joga, né, não vai ser uma lâmpada, né, vai ser duas agora, vai ser uma em inglês e outra em português, acabou. E está lá publicado, né. Que coisa, olha, se você tiver links destas publicações, você pode passar para mim. Vamos colocar tudo aí no pé do vídeo aí para as pessoas acessarem,
e verem aí parte do seu trabalho. Eu acabei de colocar aqui na tela para vocês verem o canal do Alex. Olha só, eu vou colocar aqui de novo aqui. O canal dele é só vocês... Olha aqui, ó. É só vocês acessarem lá o YouTube e digitarem Alazi. O nome Alazi não é muito comum, né? Então é muito fácil. Vai lá no YouTube, digita Alazi, acento no A, que vocês vão encontrar logo, acho que o primeiro canal que surge é o do Alazi. Você acessa lá, eu já mostrei aqui que tem muitos vídeos aqui, com muitas dissertações dele. Vocês já observaram que o Alazi é uma pessoa, um rapaz muito inteligente. Já falei aqui inicialmente que ele é um jovem superdotado, e pessoas que têm essa superdotação, eles são muitas vezes muito criticados, há muito preconceito, né, contra essas pessoas. Mas ele está aqui de cara limpa aqui no canal, ele tem um canal no YouTube onde ele publica as teses dele, né, as informações dele, e cara, a gente quer te parabenizar por isso, né, e a gente acha que sim, que você tem todo o direito, né, de lutar pela justiça, de lutar por seus direitos e continuar, cara, continuar estudando, continuar lutando, e são pessoas assim que são capazes de tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Gente, vocês que estão aqui, né, vocês que estão aqui no chat aqui, ó, muito obrigado pelos comentários de vocês. Tem muitos comentários aqui do pessoal. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aí o seu like pra gente, tá bom? Compartilhe essa live aqui com pessoas que podem se interessar. A Cinderela, ela disse o seguinte: Alazi, tomara que você ganhe a sua causa, que você obtenha justiça contra, né, essas pessoas aí que te fizeram tanto mal. Eu gostaria de deixar comentários finais. Tudo isso, né? Eu falo da formação, título, isso, mas a verdadeira formação é aquela que a gente recebe em casa, do berço, né? Em casa e na escola, né? Que é essa corresponsabilização de educação, a honestidade, a verdade, a justiça. Essa é a melhor formação. Porque a pessoa pode ter 10 títulos de doutorado, ela pode ser empresário, pode ser rico, isso não determina a honestidade. A honestidade a gente aprende, né, desde pequeno, né? É uma coisa, tanto é que é justamente isso que eu estou questionando aqui, né? Líderes lá, né, com posições, com postos, muitos são até empresários e tal. E o que adiantou isso? E cadê a honestidade? Cadê a justiça? Não tem respeito pela própria palavra de Deus que eles estão lá pregando, não tem respeito pela legislação, jurídico de Betel torce as leis para poder, né, favorecer os próprios interesses, né, o interesse da seita, ao invés de favorecer a justiça, né, joga embaixo do tapete, compra o Ministério Público, compra a polícia, compra a Defensoria, né, para tudo ficar escondido. Mas não adianta, porque aquele lá em cima trabalha. Tá? Aquele lá em cima trabalha e não dorme, a Corte Celestial não dorme. Tá? O autismo, ele realmente existe, ele está a favor daquelas pessoas que realmente o temem, ele está aí ajudando, independentemente se essa pessoa tem religião ou não, tá? Porque porta de igreja realmente não salva ninguém. Não tem nem a menor coerência a pessoa falar que placa de igreja não salva ninguém e depois falar que é só a dela que vai ser salva. Então, ou é uma coisa ou é outra. Ou não tem placa de igreja que salva ninguém, ou então é a dela que salva, então ela se acha melhor que quem não tem a placa dela. Enfim. E aí eu busco justamente pessoas, né, porque se associam comigo, pessoas que promovem a verdade, a justiça, a diversidade, a inclusão, os direitos humanos, né? Eu tenho uma comunidade científica no WhatsApp, né, com várias pessoas, né? Não precisa ser professor ou pesquisador para estar, né? Quem quiser participar, pode me chamar no WhatsApp, tem o número do WhatsApp meu, o e-mail no meu canal, só entrar em contato, né? Eu ensino a comunidade, pode participar de pesquisa, quem quiser, né, apenas entrar lá, observar, ajudar a divulgar, pode também, né? É bem-vindo ali. E pessoas também que estejam em graduação, especialização, mestrado, que queiram participar de pesquisa, tem todas as áreas de conhecimento. EAC Personalité apresenta a melhor escola de inglês em imersão do mundo. Várias pesquisas conduzidas, a gente publica em revistas nacionais e internacionais, editoras sérias, né? E eu estou aí para ajudar muita gente, né? Seja na graduação, não é só na graduação por em diante, não. Se você tem filho ou filha em idade escolar, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, EJA, ensino técnico, que às vezes tem alguma dificuldade, alguma matéria, precisa de ajuda para fazer provas, trabalhos, pode me chamar, tem uma tutoria educacional específica para isso, né? Para crianças e adolescentes do ensino fundamental 1 e 2, né, eu ajudo em a realizar provas, trabalho, pode ser por vídeo chamar, tem que ter autorização do pai e mãe, né, primeiro, né? Segundo, estatuto da criança e adolescente. Se for do ensino médio,
Aí, além de realizar provas e trabalhos, tem também preparação para Enem, preparação para FUVEST, preparação para concurso e outros vestibulares, tem orientação vocacional para ajudar a escolher o melhor curso universitário, o melhor caminho para ingressar no mercado de trabalho daqueles adolescentes e daquelas adolescentes que têm autorização dos pais para trabalhar na adolescência. Então, aí tem itens educacionais para todas as idades, em todas as fases, quem precisar pode entrar em contato. Perfeito, muito legal, cara. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo depois, não agora, né, porque a gente ainda não concluiu aqui nossa live, mas depois de concluir, o Alice vai passar para mim vários links, eu vou colocando aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você está assistindo essa live, esse vídeo, depois que ele foi ao ar, você achou legal, se identificou, deixe o seu comentário no pé do vídeo. Quem sabe a sua sugestão, o que você achou, talvez um pouquinho da sua experiência, da sua história, se você também conviveu com as testemunhas de Jeová, foi parte, teve uma experiência, ou teve apenas alguns conhecidos que foram, isso te afetou? O que você achou disso tudo? Deixa o seu comentário, o seu ponto de vista aqui, que é muito importante. Os comentários de vocês vão ficar aqui para a posteridade, tá bom? Quando o Osmanito já não estiver mais aqui, quando o Alice também já tiver partido, esses vídeos, essas informações vão continuar aqui na internet, aqui, seja no canal do YouTube ou em outros canais, né? Vamos continuar aqui, a nossa voz não se cala. Por isso que é importante, pessoal, a gente falar sempre aquilo que é justo, que é correto, que a gente acredita, que é para o bem da comunidade. Esse canal, pessoal, o canal do Osmanito Torres não é o meu canal, é o nosso canal, é o canal de vocês. É um canal que o objetivo é acolher as vítimas de grupos manipuladores, dessas seitas de controle mental, desses abusadores religiosos, dessas pessoas que manipulam, escravizam e causam muito mal. Estas pessoas que saem dessas organizações manipuladoras, elas saem arrasadas, elas saem destruídas, elas saem muito prejudicadas, porque eles arrancam a alma da pessoa. E essas pessoas precisam de ajuda, precisam de orientação, precisam de acolhimento. Quando você fala sobre tudo aquilo que aconteceu, seja em um divã, ou seja em um canal como esse, isso é como uma terapia, não apenas para você, mas também para nós, para cada um de nós. É por isso que a gente recebe todas as pessoas aqui que querem contar o que passaram lá, o que sofrendo, e o que estão fazendo, isso que é importante, o que estão fazendo para deixar aquilo para trás, para deixar de sofrer, para conseguir a justiça. E quando pessoas como Arlas e muitos outros que saíram de lá sofreram, eles procuram ajudar outras pessoas a não passar pelo que eles passaram, isso é muito humano. Isso é um serviço de utilidade pública. E é isso. E vocês também que estão participando aqui no chat, que estão deixando comentários, que estão curtindo, que estão compartilhando, vocês estão fazendo também um serviço de utilidade pública. Não é isso, Wallace? Isso mesmo. Agradeço você, Osmanito, pessoa muito gente fina, já ajudou muita gente, já assisti muitos vídeos seus, muitas entrevistas, assim, e é só assim, a gente denunciando, né, a gente não pode ficar calado. Quando a gente percebe direitos violados, direitos para ser respeitado, né, seja o direito, né, do idoso, direito do cadeirante, direito dos deficientes, direito, né, de indígena, quilombola, de trans, enfim, seja de quem for. E não pode ter preconceito, não pode ter discriminação, tem direito para todo mundo. Tá? Então, o direito foi feito para ser respeitado. Quando tem violação, a gente não pode ficar calado, a gente pode ser cúmplice, seja direito nosso violado ou direito de qualquer outra pessoa, a gente tem que denunciar. Né? E esse meio de fazer entrevista e deixar público é um meio de denunciar. Né? Tem várias formas de denunciar, seja uma entrevista gravando, deixando público, né? Seja um processo, seja, né, para uma polícia, para o Ministério Público, enfim, são formas diferentes de denunciar, mas todas as formas contribuem para o mesmo objetivo, que é desmascarar a hipocrisia, levar toda essa gente criminosa à responsabilização criminal e civil que precisam ser responsabilizados. Perfeito. E olha, pessoal, não acreditem de maneira nenhuma nesse Deus pregado aí pelas testemunhas de Jeová. Não acreditem, tá?
Deus não é esse monstro. Você sabia que existe uma regra pouco conhecida do MEC que permite você conquistar seu diploma de... Essa coisa aí, absurda e abominável que as testemunhas de Jeová pregam. De maneira nenhuma, né? Mas é isso aí, pessoal. Foi muito legal fazer essa live aqui urgente, assim, de surpresa, porque foi muito bom ouvir o Wallace e compartilhar essa história aqui tão interessante e tão, assim... a gente, quando ouviu a história do Wallace, a gente ficou impressionado. Eu fiquei impressionado pelo que fizeram com ele, pela pessoa que ele é e pelo que ele está fazendo. Admirável, tá, Wallace? O teu trabalho, o teu esforço e a superação. Espero que você continue cada vez mais forte e seguindo em frente com a cabeça erguida. Um grande abraço para vocês, meus queridos amigos e amigas. Se você não deixou o seu like, deixa aí. E estamos juntos. E olha, fica aí de olho aí, porque de vez em quando nós podemos surgir, de repente, aí com uma live especial para vocês, um convidado muito legal. Ô, Wallace, você quer deixar uma última palavra para o pessoal aí? Bom, primeiro agradeço vocês, Marisa, agradeço aos espectadores, né, que aqueles que quiserem saber mais informações podem entrar em contato comigo, aqueles que quiserem que de alguma forma, direto ou indireto, contribuir, né, para que eu vença essas ações, né, pode entrar em contato, aqueles que quiserem fazer parte da minha comunidade científica, pode entrar em contato, aqueles que quiserem ser clientes meus em algum item do meu catálogo, algum produto, algum serviço, estou aqui à disposição, né. Tudo que a gente aprende na vida só é útil se a gente usa para ajudar as pessoas, bem para o próximo, né? Nada é nosso, né? Tudo, né? O que a gente ganha, ainda mais como tem um versículo que fala, né? O que é dado de graça, a gente passa de graça também. Né? Eu recebi de graça meus dons, né? Talentos, né? Não fui eu que dei para mim, alguém que me deu, né? Quem me criou que me deu, então eu uso isso para o bem das pessoas, né? Então é só entrar em contato comigo, estou à disposição. Aí. Perfeito. Wallace, meu querido, muito obrigado por você ter se oferecido voluntariamente para contar um pouco da sua história e experiência e deixar essa contribuição aqui no canal. Ok, pessoal? Agradeço a todos. Hoje ainda é terça-feira, ainda temos vários dias aí na semana para aproveitar, trabalhar e fazer o que for melhor para a gente, para a família e para a sociedade. Eu vou me despedindo de vocês aqui, o Wallace também. Uma boa noite a todos, ótima semana e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.